Convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola de Judas. Estamos praticamente finalizando mais essa exposição da Palavra de Deus, Epístola de Judas. Antes do livro do Apocalipse, é bem fácil de encontrar, embora não visitemos tanto Judas. Epístola de Judas, versículo 17, adiante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no temor, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Curve a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos por tudo que já ocorreu neste dia de culto, de adoração ao teu santo e excelso nome. Nós te agradecemos por esses momentos especialíssimos, ajuntados na tua casa, neste santuário consagrado, dedicado ao Senhor. Te louvamos por todas as bênçãos que já recebemos neste dia. Te louvamos pelo privilégio grandioso que temos de sermos filhos do Senhor em Cristo Jesus e podermos adorar e exaltar o teu nome. Te louvamos, ó Deus, por essa mesa farta, a mesa da ceia do Senhor, a qual iremos participar logo mais. Ó Pai amado, prepara os nossos corações e que a tua palavra continue falando conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nesse trecho da Epístola Judas, vai se direcionar especificamente aos seus destinatários, aos seus leitores, aqueles irmãos judeus do primeiro século. Os cristãos que estavam sofrendo com a infiltração dos falsos mestres e com as suas heresias. Judas está se dirigindo a esses irmãos que eram vítimas disso. Vejam que após desmascarar os falsos mestres denunciando o caráter e a atividade deles, Judas passa a parte final da epístola. Os irmãos podem notar que é uma epístola pequena, sequer tem capítulo, apenas versículos. É uma das menores epístolas do Novo Testamento. Perde apenas para a segunda e terceira epístola de João, mas é uma das menores. E nessa parte final ele passa a fazer as exortações num tom bem pastoral aos seus leitores. Eu poderia ter feito a exposição de todo o restante desse trecho, ou da epístola, mas eu creio que tem mais mensagens a serem consideradas dos versículos 22 até o finalzinho deste escrito. E nós veremos quais as orientações que Judas passa para os seus leitores. Quais as orientações que Judas passa para essas igrejas, orientações práticas. E a primeira delas está aí no versículo 17 e no versículo 20. Então ele fala no versículo 17 que os irmãos devem lembrar das palavras que anteriormente foram proferidas, e mais especificamente no versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Então, a primeira orientação pastoral que Judas passa para aqueles irmãos é para que eles perseverem na fé. Perseverar na fé verdadeira do Evangelho. Vejam aí que no início do versículo 17 ele diz, vós, porém, amados. Então ele estabelece aqui um contraste muito perceptível entre os falsos mestres, que nós vimos na semana passada, aí no fecho, no versículo 16, que são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões, arrogantes, interesseiros. Ele faz esse contraste. Daí, no versículo 17, ele diz, vós, porém, ou seja, a igreja, os amados, os irmãos,
Então, esses destinatários e esse termo amados aparece 3 vezes nessa epístola tão pequena. Versículo 3º, versículo 17 e versículo 20, aparece essa palavra amado se dirigindo aos destinatários de Judas. E Judas está exortando aos cristãos a viverem de acordo com a palavra dos apóstolos, em contraste com o falso ensino dos libertinos. Ou seja, Judas está falando para os cristãos a maneira de se evitar a apostasia, perder a fé, de vencer a caminhada da fé. Judas está falando já no 17, que é justamente firmado na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? É o evangelho puro e simples. Então, veja que no versículo 17, eu creio que eu até falei em mensagens anteriores de forma equivocada, e aqui cabe a correção. Eu disse que Judas era um dos 12, ele não era um dos 12. Esse Judas não era um dos 12. Ele era um daqueles discípulos que estiveram próximos ao Senhor, mas não dos 12. Justamente porque ele fala, versículo 17, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Ele não se inclui nesse grupo. Mas Judas chama a atenção às palavras, às pregações, às mensagens ditas anteriormente pelos apóstolos. E o estilo da mensagem dos apóstolos era muito simples. Era edificação, exortação e consolação. Não havia nenhum segredo no que eles falavam. E seu conteúdo era basicamente as profecias relacionadas à segunda vinda de Cristo, os últimos dias, os últimos tempos. E o último tempo, irmãos, é exatamente a data entre o Pentecostes, de Atos capítulo 2, e a parousia, ou a parousia, como alguns falam no grego, que diz respeito à segunda vinda. Ou seja, esse período entre o Pentecostes e a segunda vinda de Cristo é dito na Bíblia como os últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias há 2000 anos. Isso está expresso em 2 Timóteo 3:1-5, 3:4, 1 João 2:18-19. Nós estamos nos últimos dias. E ele fala no versículo 18 que nesses últimos dias, homens escarnecedores, ou seja, homens que não levam Deus a sério, zombam das profecias da segunda vinda de Cristo, dizendo que está demorando, dizendo que é um tipo de mensagem para louco, que isso não vai acontecer. Eles dizem que o inferno e o céu não existem. Eles dizem que o pecado não existe. E tentam de todas as formas desconfigurar, descaracterizar o Evangelho de Cristo. O Evangelho basicamente é uma mensagem de salvação, é uma boa notícia de salvação. O Evangelho basicamente vai mostrar para nós a nossa condição de pecado, que nós precisamos de salvação, de redenção. O Evangelho vai falar a respeito da segunda vinda de Cristo. Quando nós nos assentarmos diante dessa mesa, nós estamos dizendo ao mundo que Cristo vai voltar. E essa esperança está sendo revitalizada em nossos corações. O Evangelho reconhece sim a realidade do inferno, que aqueles que morrem sem Cristo já vão diretamente para o inferno. Não existe sono da alma, não existe purgatório, não existe estado intermediário. Aqueles que morrem sem Cristo vão para o inferno. E aqueles que morrem com o Senhor vão para o paraíso. O Evangelho fala dessas verdades espirituais. E Paulo está dizendo àqueles irmãos para que eles lembrem-se, para que eles se lembrem dessas palavras que os apóstolos já haviam falado anteriormente. Mas esses escarnecedores, irmãos, tornam em libertinagem a graça de Deus. Eles desprezam ao Senhor por uma vida entregue a toda sorte de perversões, iniquidades e pecados. E Judas começa e termina seu escrito falando de fé. Basicamente disso, fé. Nós começamos uns estudos nas quartas-feiras, que eu vejo que são altamente importantes para o povo de Deus, dos nossos dias. Nós começamos a trabalhar alguns estudos sobre a fé que agrada a Deus. O assunto fé
no contexto religioso, é um dos assuntos mais falados, mais explorados no contexto religioso que nós vivemos. E veja que Judas começa falando de fé e Judas termina falando acerca da fé. E ele fala de edificar a fé, e edificar está relacionado exatamente a uma ação inacabada. Ninguém tem uma fé pronta. Ninguém tem uma fé plenamente amadurecida nesse mundo. Edificar é a ideia de uma constante construção. A fé está sendo constantemente trabalhada por Deus, enquanto nós estivermos na jornada por este mundo. Então, edificar nessa fé santíssima. E a igreja, irmãos, onde nós nos reunimos hoje à noite, igreja é povo. Igreja não é um lugar de visita. Igreja não é um lugar de passeio. Mas igreja é um lugar de obras. Igreja é um lugar da manifestação da fé do povo de Deus a esse Deus Todo-Poderoso. E precisamos perseverar na fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. Não deveríamos nos surpreender quando constatamos que a sociedade de nossos dias não leva Deus a sério. Zombam, escarnecem, fazem pouco caso da verdade do Senhor. Rejeitam a sua palavra como verdade absoluta. E lá em Romanos, capítulo 8, versículos 5 ao 8, o apóstolo Paulo deixa evidente que a natureza humana é rebelde e não se submete a Deus. E estamos vivendo realmente os últimos dias caracterizados pelo apóstolo Paulo. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias num outro texto, esse nós vamos ler. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 5. Vale a pena lermos esse trecho da Escritura. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 5. É exatamente como está o tempo, o nosso tempo, os homens dos nossos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 5, nos diz assim: Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. É ou não é uma descrição da sociedade dos nossos dias? Na quarta-feira, eu falei aos irmãos sobre aquele jovem que assassinou de uma forma covarde e cruel na Europa, há poucos dias atrás, os seus tios e os seus sobrinhos. E até hoje as autoridades não têm uma explicação plausível para as ações daquele homem. Ele não deu uma justificativa plausível, ele simplesmente executou os seus familiares. Primeiro matou, parece-me que a mãe, a tia, que na verdade é esposa do seu tio. Depois matou as crianças, pequenininhas. E esperou um tempo o tio chegar em casa, ou seja, ele teria um tempo para se arrepender, para pensar seus atos, e de repente, pois matou o tio, e foi um crime que chocou ali a Europa, eu creio que o mundo inteiro, e ele voltou para o Brasil, para o Ceará, estava lá, não sei se é em Fortaleza, e é aquele famoso caso que ele se entregou, porque lá na Europa as condições da prisão eram melhores que as condições do Brasil. Não há explicação. É exatamente o que o apóstolo Paulo já previa, que nos últimos dias os homens seriam assim. E de acordo com o reverendo João Calvino, que foi expoente reformador da Igreja Cristã do século XVI, não há no coração deles terror do julgamento futuro e nem a esperança da vida eterna. Não há neles temor de Deus, não há neles esperança acerca
da vida eterna. E andando segundo as suas ímpias paixões, são estes que promovem divisões. Versículo 19. E as heresias que surgiram do cristianismo deram luz a seitas produzidas por homens que não têm o conhecimento de Deus. Eu não vou mencionar aqui essas heresias e nem essas seitas, mas promovem divisões e criaram outros movimentos que arrastam pessoas, fazendo promessas que eles mesmos não podem cumprir. E estas seitas e heresias confundem a muitos, enquanto seus líderes exploram a boa fé e a ingenuidade dos incautos. Meus irmãos, a nossa fé, essa fé santíssima, tem que estar direcionada para o puro e simples Evangelho. A segunda orientação pastoral que Judas passa para aqueles irmãos para evitarem a apostasia, o afastamento de Deus, é guardar-se no amor. Versículo 21 ainda, bem no início ele fala, guardai-vos no amor de Deus. A epístola aqui já está se encaminhando para o fechamento. E Judas está falando para nos guardarmos no amor de Deus por nós. É exatamente manter-se firme no puro e simples Evangelho. Esse Evangelho produzirá um impacto todos os dias da nossa vida. Esse Evangelho não vai se tornar uma velha notícia, mas sempre será uma boa notícia. É manter-se firme na revelação máxima do amor de Deus por nós. E conforme o pastor presbiteriano inglês do século XVII, o reverendo Matthew Henry, ele afirmou para nos mantermos no caminho de Deus, se desejarmos continuar no seu amor. Para continuar no amor de Deus, é necessário estar na verdade, é necessário estar no Evangelho. O amor de Deus não consiste numa vida libertina, mas em nos guardar e em nos prepararmos nessa vida para sermos imaculados diante do Senhor. Muitos sabem que Deus os ama. Eu falar essa noite aqui que Deus nos ama é chover no molhado. Muitos sabem. Mas muitas pessoas não se envolvem, não se guardam nesse amor de Deus. É comparável a alguém que precisa tirar a habilitação de motorista, sabe que precisa pegar aulas, o carro está diante de si, mas não entra no carro e não pega as aulas. Fica só olhando. Eu preciso me habilitar para conduzir um veículo, isso é necessário, eu sei que é uma verdade, mas eu não vou entrar nesse carro. Não vivenciam o amor de Deus na sua vida, dia a dia. E permanecer no amor de Deus é perceber este amor como uma planta se enraizando profundamente, apta para florescer e com raízes abrangentes na nossa alma, no nosso coração. E de acordo com o reverendo Mark Driscoll, que é um pastor norte-americano dos nossos dias, afirmou que o amor de Deus é largo o suficiente para acolher qualquer pessoa em qualquer lugar, comprido o bastante para se estender desde o princípio até o final dos tempos, profundo necessário para alcançar até o pior dos pecadores e consideravelmente alto para nos elevar ao reino celestial. Então, irmãos, à medida que nos guardamos no amor de Deus, nos apropriamos deste amor. Somos transformados, amadurecemos cada vez mais como Cristo, pois as nossas afeições, de fato, vão determinar as nossas ações. E será que estamos enraizados e firmados no amor de Deus? Nós passamos, e quando nós estamos enraizados e firmados no amor de Deus, nós passamos a amar o que Deus ama. Quando nós estamos firmados no amor de Deus, nós passamos a amar aquilo que Ele ama. E o oposto também é válido. Nós passamos a odiar aquilo que Deus odeia, ou seja, o pecado. A partir do momento que nos guardamos neste amor, nós passamos a amá-lo. E passamos a amar a sua palavra.
Quando nós lemos o Salmo 119, todas as palavras daquele salmo fazem sentido, porque o nosso coração está preenchido pelo amor de Deus. Uma noite de ceia é uma noite em que nós olhamos para a cruz vazia. É uma noite que nós olhamos a manifestação máxima, absoluta do amor de Deus a todos nós. É uma noite em que o nosso coração é preenchido pela viva esperança em Cristo Jesus. É uma noite em que a nossa alma é coberta pelas asas do Altíssimo, usando a linguagem poética dos Salmos. É uma noite, irmãos, ou é uma ocasião, um momento em que o nosso coração é preenchido de uma profunda alegria, porque estamos vivenciando o amor de Deus por nós. Mas além de nós perseverarmos na fé e guardarmos-nos no amor de Deus, uma última orientação que eu quero deixar aqui do apóstolo Judas para aquela igreja e certamente para a igreja do Senhor de todos os tempos, é orar no Espírito. Eu confesso aos irmãos que se eu não tivesse uma exposição sistemática, eu jamais iria falar dessa expressão aqui, orar no Espírito. Por isso que a exposição sistemática nos coloca em situações que precisamos trabalhar algumas partes do texto que nos são estranhas. Versículo 20 fala sobre isso. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. E essa expressão orando significa um ato contínuo de comunhão com Deus. Não foi um tempo em que eu orava muito, não é um tempo que eu preciso orar, não é um tempo de oração, mas é uma vida de constante comunhão com Deus. E em contraposição aos falsos mestres que não possuíam o Espírito de Cristo e viviam de forma dissoluta, os crentes deveriam orar no Espírito. E orar no Espírito nos fala da maneira ou da forma como a nossa oração deve ser praticada. Orar sob a ação do Espírito Santo é orar de acordo com Ele, pelo seu poder e com a sua ajuda. O crente piedoso sabe que perseverar numa vida de oração não é fácil, né, irmãos? É difícil. Tem hora que nós desanimamos, tem hora que nós não buscamos, há momentos em que começamos a falar com Deus e parece que estamos sozinhos, parece que Deus não está ouvindo, e quando as orações não são atendidas da forma como nós esperamos, a tendência para o esmorecimento é ainda maior. Mas o que Judas está dizendo aqui, que orar no Espírito é ter o Espírito de Cristo em seu coração e ser influenciado por esse Espírito a orar constantemente ao Senhor. E ao comentar essa expressão, orar no Espírito Santo, o pastor presbiteriano inglês do século XVII, o reverendo Matthew Henry, que eu já mencionei nessa mensagem, afirmou o seguinte, que a oração é a enfermeira da fé. A maneira de edificar a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé é perseverando na oração. Nossas orações certamente prevalecem quando oramos no Espírito, ele ainda falando. Isto é, debaixo de sua orientação, da sua influência, de acordo com a regra da sua palavra, com fé, com fervor e importunação perseverante e constante. Isso é orar no Espírito. Então, a santidade de Deus infundida no nosso caráter fará com que as nossas orações sejam purificadas. É isso que é orar no Espírito. É o Espírito Santo sondar as nossas motivações para a oração. As motivações dos nossos pedidos. Certa feita, o Senhor Jesus disse que eles oravam e não recebiam, porque pediam mal. Eles pediam para esbanjar nos prazeres da carne. E o Espírito Santo nos conduz numa oração que de fato agrade a Deus. E uma das promessas da vida no Espírito é que, dentre outras coisas, esse Espírito Santo provocaria em nós uma vida de oração, irmãos. Somente no poder e na graça do Espírito Santo é que podemos orar verdadeiramente. E uma vez que Deus Espírito Santo habita em nós, as nossas orações se dão por meio do Espírito Santo, na mediação do Filho e direcionado diretamente ao Deus Pai. Ele ouve as palavras pronunciadas
Muitas vezes os pensamentos que não conseguem ser verbalizados pela própria boca. Os irmãos lembram da oração de Ana? Aquela mulher estéril, aflita, angustiada, que balbuciou palavras, e até o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Os irmãos lembram disso? E Deus ouviu aquela oração, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Pois Ele ouve até mesmo os pensamentos que nós não conseguimos descrever, que nós não conseguimos falar. E essa verdade é absolutamente admirável. O coração de Deus sempre se inclina para nós. O rosto em nossa direção e o seu ouvido receptivo à voz súplice do seu povo. Por isso que a Bíblia nos ordena orar incessantemente. 1 Tessalonicenses 5,17. Nos ordena orar acerca de qualquer coisa, a qualquer tempo e em qualquer lugar. E meus irmãos, essa noite, sobre o orar no Espírito, eu quero que os irmãos guardem uma frase apenas. A minha expectativa é que a nossa oração seja do tamanho do nosso Deus. Apenas isso. Que a nossa oração seja do tamanho do nosso Deus. Que seja dessa forma. E eu quero concluir dizendo que essas são algumas diretrizes, já no fecho dessa epístola que Judas passa aos seus ouvintes, aos seus destinatários. Perseverar na fé, guardar-se no amor de Deus e orar no Espírito. Orar no Espírito não é orar em línguas, nada disso, tem nada a ver com isso. Ou uma oração eivada de ocultismo, tem nada a ver com isso. Orar no Espírito é ter o Espírito de Cristo trabalhando no coração e conduzindo as nossas vidas. Que Deus essa noite nos ajude, que Deus essa noite aplique essa palavra aos nossos corações, que Deus essa noite possa fortalecer aqueles que estão com a sua fé baqueada pelas provações, pelas lutas. Se há dúvidas em relação à grandeza, à soberania de Deus, que Deus possa, pela ação do seu Santo Espírito, imprimir em nossos corações essas verdades do Evangelho, que a participação na ceia, que são símbolos visíveis de uma graça invisível, que de fato a participação na ceia possa trazer aos nossos corações a revitalização da nossa fé, a alegria na viva esperança, que possa fazer com que percebamos de uma forma inequívoca o amor de Deus dispensado a nós. Irmãos, antes de nós irmos à mesa do Senhor, eu quero só fazer uma observação sobre aquela noite em que o Senhor Jesus Cristo fora traído, em que Ele ceiou com seus discípulos e disse que era a última ceia até a ceia da consumação dos tempos. Eu quero fazer uma observação. Após aquele momento da Páscoa, e nós vamos celebrar a Páscoa agora, a nossa Páscoa é a ceia, após a Páscoa, Ele foi para aquele jardim do Getsêmani e por 3 vezes Ele pediu ao Senhor que afastasse dele aquele cálice. Se Jesus tivesse desistido de ir à cruz, nós estaríamos perdidos. A cruz é a demonstração máxima do amor de Deus a nós. Não existe nenhuma bênção nessa vida temporal que supra a cruz de Cristo. Nenhuma bênção. Deus pode operar inúmeros milagres de cura, que seja. Pode chover fogo do céu, mas não existe maior milagre do que a cruz, que é a expressão máxima do amor de Deus. Então que essa noite nós possamos estar olhando para a cruz de Cristo, a cruz vazia, que representa a ressurreição do nosso Senhor. Ceia não é dia de pensar apenas na morte. Ceia é dia de pensar na vida. É dia de celebração pela ressurreição de Cristo. Essa é a nossa Páscoa. Então que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações essa noite.